Olá, aqui é o Círis, professor de História, represento a equipe de História do Colégio Nacional e quero fazer alguns comentários gerais sobre a prova de História desse primeiro dia da segunda fase do vestibular Uberlândia. Começamos aqui observando que questões fáceis, nenhuma, questões de nível médio, uma, e questão difícil foram 3. Portanto, uma prova altamente seletiva. Outro aspecto relevante diz respeito às abordagens. Conteúdo, praticamente conteúdo vinculado com a interpretação, 2 questões de interpretação e 2 questões conteúdo e interpretação. Primeiro é necessário louvar a instituição Universidade Federal em sugerir aos examinadores a construção de uma prova que tivesse um tema, e nesse caso a questão do impacto urbano. Nesse sentido, tratou-se, claro, de uma feliz ideia, de uma grande ideia. Contudo, a aplicação dessa ideia é que acaba fazendo com que a gente tenha que tecer aqui algumas críticas. Por exemplo, a prova de História são 4 questões de nível muito difíceis, e nesse sentido, é claro que se exige do aluno muito tempo para a construção da resposta e um grande espaço para a inscrição destas respostas concebidas. E faltou tempo e faltou espaço para os alunos de uma forma geral. Então, nesse sentido, a prova, embora na sua origem tenha objetivado a seletividade, acabou pecando por isso. Outra questão relevante, com relação ao tema espaço urbano, bem que poderia os examinadores, no caso da prova de História, ter colocado alguma questão relacionada à história do Brasil. E nada disso foi colocado. Ou então, a origem do processo de organização das cidades no contexto do final da Idade Média. Mas não, discutiu as cidades no contexto contemporâneo, apenas e tão somente. Então, acho que faltou um pouco de sensibilidade da banca de examinação exatamente nesses aspectos que são, no nosso entendimento, caros à história. Em termos de interdisciplinar, 3 questões interdisciplinares e uma questão que não foi interdisciplinar, a questão que tratava da Argentina, a letra A, falando a respeito da crise econômica que se notabilizou no final da última década do século XIX, início da primeira década do século XXI, entre 1998 e 2002. E, claro, os movimentos sociais que se organizam para enfrentar esse agravamento da situação econômico-social na Argentina. Apenas essa questão faltou interdisciplinaridade. Com relação às outras, claro que isso foi a tônica de toda a prova e isso não poderia ser diferente à prova de História.